Olá pessoal, mais um domingo, mais um convidado para você aqui no programa Café com Leite, na TV Meio, levando informações importantes para você. Aqui só tem o que há de melhor. Por isso, muito obrigado pelo carinho da sua companhia e da sua audiência. O meu convidado de hoje, ele é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Eu vou conversar com o Dr. Marcos Alexandre. E o nosso tema, Imposto de Renda Pessoa Física, a destinação desse tributo e a sua função social. Dr. Marcos, por favor, seja bem-vindo. Dr. Marcos Alexandre, que alegria recebê-lo, seja bem-vindo, é uma honra conversar sobre um tema, diga-se de passagem, em voga nesse momento, né? Com certeza. É uma alegria recebê-lo, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui para a gente conversar, bater um papo sobre esse assunto que causa tantas dúvidas, né? É sempre muito revisitado nesse período do ano. E além de falar do próprio imposto de renda, a gente falar dessa questão da sua função, da função não só do imposto de renda, mas dos tributos como um todo. A população, de um modo geral, nós contribuintes, somos, de certa forma, sei lá, magoados ou chateados, porque reclamamos demais com os tributos que nós pagamos, né, doutor? Infelizmente, né? É verdade. A população, em geral, não gosta de pagar tributo, não gosta de pagar impostos. E, muito embora a gente tenha essa questão arraigada na mente de todos, né? Nós todos pagamos. Sim, direto ou indiretamente nós pagamos, o que muitas vezes conduz a injustiças, né, na tributação, na medida em que, quando a gente pensa no tributo que incide sobre o consumo, ele onera muito mais as populações de baixa renda do que aqueles que detêm uma melhor condição de vida. Então, doutor Marcos, rapaz, algo que me chama a atenção é o seguinte: recentemente, nas minhas relações, eu encontrei muita gente se reclamando com o CPF cancelado, né? E após uma busca nos anais aí da Receita, descobriu-se que era sempre porque deixou de declarar. Quer dizer, isso, hoje você, estando na linha de obrigatoriedade, descumpriu, causa um problema na sua vida, né? Na verdade, o CPF não é cancelado. Não é cancelado. Ele recebe uma marca lá de suspensão e isso gera dificuldades na questão de obtenção de empréstimos, abertura de contas bancárias, mas ele efetivamente não é cancelado. No dia a dia, atrapalha. Hoje eu costumo dizer que hoje o nosso principal documento chama-se CPF, não é RG, não é CNH, não é o CPF. E vai ser cada vez mais. Cada vez mais. Porque tendência, né? O RG, como nós conhecemos, está acabando, né? Sim. A gente tem esse sistema de cadastro estadual que funcionou até hoje, em que cada estado tem o seu controle, sua Secretaria de Segurança Pública que emite o RG com uma numeração própria, né? Sim. E a partir de agora nós vamos ter um RG nacional que terá por base o número do CPF. Então, nossas identidades, a partir de agora, eu acho que o prazo para que todos tenham substituído o seu RG é 2032, mas já está, em todos os estados já está funcionando isso. Você pode ir ao centro de atendimento do contribuinte, centro de atendimento dos municípios, onde se emitem os RGs,
e lá você pode emitir a sua nova identidade, já no padrão nacional. Que diga-se de passagem, o CPF, né? O número mais ou menos do CPF, que é um número que centraliza tudo. Hoje você vai fazer compras, está vinculado no seu CPF. É o primeiro documento, depois os demais. Pois está vinculado no seu CPF. Você tem e-mails, você tem contas nas várias empresas, tudo tem como base o CPF. Né? Então nada mais correto do que o próprio RG passar a ostentar o número do CPF como principal. Doutor Marcos, aproveitando a deixa dessa questão da declaração, da suspensão do CPF, uma vez declarado por obrigação, por força de lei, né? Então o CPF entra na fase regular, digamos assim, né? Isso. Se o contribuinte teve seu CPF suspenso porque estava omisso com a entrega das declarações, de alguma declaração, sanada essa situação, ele volta imediatamente à situação vida normal, CPF regular. Daí é interessante nós adentrarmos nessa questão do processo da obrigatoriedade. Fala-se muito em um determinado limite, me parece que 30 mil e umas frações, o senhor me corrige, mas não é só isso, tem outra. Eu sempre costumo dizer o seguinte: olha, se você não está nessa obrigatoriedade, mas está em alguma outra, você tem que declarar, não é isso? São diversas situações que colocam o contribuinte como declarante obrigatório. Não necessariamente essa do limite, né? Não necessariamente. Se ele obteve a renda que você falou, a renda de R$ 30.639, a partir desse valor, ele é um declarante obrigatório, né? Se for rendimento tributável, obviamente. Mas se ele também tem a posse, tem a propriedade de bens em valor superior a R$ 800 mil, ele tem que declarar. Esse valor teve uma elevaçãozinha, não foi esse ano? Foi, justamente. Esse valor ele foi corrigido. Antes era R$ 200 mil, a partir de 300, acho que 200 era 300. E agora é R$ 800 mil. Então, se você tem bens em valores superiores a R$ 800 mil, você já tem que declarar seu imposto de renda. Valor venal, valor do documento ou valor de mercado? Que aí é uma questão muito delicada, né? É uma questão muito delicada. Na verdade, assim, quando nós colocamos o bem na nossa declaração de renda, ele vai dependendo, tem várias situações, né? Sim. Ele pode ir com o valor que está na escritura, porque você foi lá, comprou, pagou à vista e pronto. Se você financiou, então tem aquela questão do bem sendo atualizado. Então, o que importa é o valor que consta na sua declaração para todos os bens. Pronto. Valor do mercado é para quando você for vender, né? Quando você for vender o imóvel, aí é outra situação, porque você vai precisar, se você tem um imóvel, por exemplo, que custou R$ 200 mil, está lá na escritura, você levou para a sua declaração no valor de R$ 200 mil, você foi vender e obteve 400, então há um ganho de capital. Então, na verdade, o imóvel ele tem que estar com o valor na sua declaração atendendo aos critérios legais. Né? Então, a atualização posterior é que incide, né? Doutor, isso implica dizer que a incidência do tributo é quando há uma ascensão, um crescimento do patrimônio não. Quando você ganha alguma coisa, né? Por exemplo, no seu exemplo, eu comprei por 200, vendi por 600, ganhei 400 mil. Então, a incidência é sobre o meu ganho. O imposto de renda, ele é sobre o auferimento de renda. Né? Então, quando você ganha o seu salário, quando você faz uma negociação de um imóvel, de um bem, e recebe valores, quando você recebe aluguéis, então é no auferimento de renda, certo? A mera detenção de patrimônio não é renda. Então, por exemplo, você tem R$ 800 mil em bens, mas não ganhou nada, você não trabalhou esse ano, teve um problema de saúde X e sua empresa ficou parada, então você não auferiu renda. Você está enquadrado como declarante obrigatório porque o seu patrimônio
é superior àquela faixa. Então, você é um declarante obrigatório. Mas você não oferiu renda. O que acontece? Você vai declarar, mas não vai ter informação de renda naquele período, não vai pagar imposto porque tem um patrimônio. Você tem que prestar patrimônio conta não é renda. ao serviço público pela existência do patrimônio. Você presta conta porque, assim, de qualquer forma, o fisco ele precisa ter um acompanhamento do seu crescimento, né? Então, se você tem um patrimônio hoje de R$800 mil e ele é o mesmo que havia há 1 ano, há 2 anos, então vê-se claramente que você manteve o seu poder, não é nem poder aquisitivo, né, que eu quero dizer. Manteve a sua condição. A sua condição patrimonial. Então, ao contrário disso, se você tinha no ano passado R$200 mil e hoje tem 800, e você declara que não oferiu renda, de onde surgiram R$600 mil? Então, tudo isso precisa ser acompanhado pelo fisco. Por isso, eu não sei se o senhor concorda, mas, por exemplo, se eu bem, conforme o senhor disse ainda há pouco, né, que é o correto, eu adquiri um bem por R$200 mil, ele deverá permanecer na minha declaração eternamente R$200 mil até a venda. Até a venda. Eu não tenho que estar atualizando esse valor. Não existe correção. Você não faz a atualização do valor do bem na declaração, a não ser em situações, por exemplo, você comprou financiado, então existem nuances aí, se é leasing, se tem várias nuances. Sim. Então existe a situação que você vai ano a ano acrescendo ao valor do bem os valores pagos ao longo do ano. Sim. Então tem várias situações. Porque não era 200 mil, era 200, você pagou mais 10 esse ano, 210 se você tiver pago. Isso. Se você não tiver pago, permanece. Justamente. Então, qualquer outra situação, o bem fica na sua declaração pelo valor que ele entrou. Originário, Isso. né? Doutor, é comum, eu também reclamo, e também escuto muita gente reclamando, nós pagamos muitos impostos, que o imposto é muito caro no país. Isso é, eu acho que o senhor ouviu muito isso também, né? Isso é um comentário, de certa forma, até comum entre as pessoas, que de fato, aí eu vou insistir por mim, eu acho que realmente é. Mas o senhor, como visão de instituição arrecadadora ou fisco, de certa forma, nós pagamos muito tributos em relação, digamos assim, eu vou fazer isso com paralelo, em relação ao mundo. Em relação ao mundo, nós não pagamos muitos tributos. É verdade? É verdade. Assim, o tributo, ele é a base da sociedade, né? Sem tributos não existe sociedade organizada, não tem como. Se você observar, por exemplo, tomando por base a OCDE, que é uma organização supranacional que agrega os países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Então você tem ali um rol de países e você consegue verificar a carga tributária em relação ao PIB, a carga tributária em relação à renda. Então, quando você olha para países desenvolvidos, que devem ser o nosso objetivo, nós queremos o desenvolvimento, nós não queremos caminhar para trás. Então, quando a gente olha para países desenvolvidos, você encontra cargas tributárias de 45% do PIB, de 50% do PIB. O que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto, é tudo que se produz de riqueza no país num determinado período. Então, quando a gente fala isso, a gente não tem a real noção de como isso afeta a nossa renda. Mas quando eu verifico em relação à renda, por exemplo, o imposto de renda, ele tem uma carga tributária básica aí de 7%. A gente pensa que é muito que a gente paga de imposto de renda. Mas quando você soma toda a renda nacional e aplica e vê o que realmente chega para o Estado, porque tem muitas isenções. Então você tem uma carga tributária de 7%. Né, assim.
Só dá isso. 7%. Mas quando você vai olhar países como Dinamarca, França, você tem uma renda que é atingida em 19%, 20%. Certo? Quer dizer, eu não posso olhar somente para o meu bolso, né? Não posso. É porque é o seguinte, por mais que a gente não queira pagar tributo, o tributo é que traz desenvolvimento. A gente precisa entender que sem um sistema tributário organizado, a gente não consegue ter uma sociedade organizada. Sim. O sistema tributário, ele é a impressão digital de um país no quesito justiça tributária, justiça fiscal. Então a gente, por exemplo, na carga tributária em relação ao PIB, quando a gente, como eu falei, que há países com 50%, 49% do PIB, o Brasil só tem 32% do PIB como carga tributária, certo? Então a gente tem, quando a gente, eu quero chegar no nível de desenvolvimento de uma França, de uma Dinamarca, mas eu não quero ter a despesa, não quero ter a carga tributária que tem, mas a fórmula não bate. Sim, né? Sim. Porque para você ter um país desenvolvido, você precisa ter uma estrutura de Estado por trás para dar suporte na segurança, em todos os níveis. Quando você pensar, por exemplo, empresas, a classe empresarial, ela precisa de um sistema organizado que dá suporte a ela. Quando você pensa em toda a rede que se estrutura para permitir que empresas abram, que empresas funcionem, que empresas fechem, que empresas e pessoas físicas tenham propriedade. Então nós temos cartórios, nós temos as juntas comerciais. Tudo isso é um custo para o Estado. Sim, né? As juntas comerciais não vivem de beleza. De pagamento. Não existe eu pago a junta comercial. A junta comercial, ela é uma prestação de serviço público. Os cartórios são uma prestação de serviço público. Então, tudo isso são os bastidores do funcionamento da sociedade, né? Necessário para um país. Necessário. Estou conversando aqui com o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, Dr. Marcos Alexandre, falando sobre imposto de renda à pessoa física, a destinação deste tributo e também o papel social deste tributo. Aqui no programa Café com Leite, na TV Meio, para você. Vou pedir a minha produção para preparar aquele cafezinho para o meu convidado. Produção, obrigado aí pelo cafezinho. Que legal, né? Doutor Marcos, essa produção é espetacular, viu? Preparou esse cafezinho delicioso, por gentileza, doutor. Vamos nos deliciar desse cafezinho, né? Daqui a pouquinho a gente continua, né? E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, é só o tempo de nos deliciar desse cafezinho. Fique ligado. O Grupo Meio estreia sua nova programação com a qualidade que você já conhece e a sua manhã já começa repleta de informação e entretenimento. Cedinho, às 6 horas, sintonize no Bom Dia Nacional, onde as principais notícias do Brasil e do mundo fazem companhia no seu café da manhã. Em seguida, às 7 horas, é a vez do Piauí Bom Dia, com as principais notícias da região. E não para por aí. Às 8h20 da manhã, você fica com Revista ao Vivo, na companhia de Carla Berger, Renato Montanha e Raquel Nogueira. E para fechar com chave de ouro a sua manhã, às 9h55, não perca o Ronda do Povão, com Erlan Bastos, o Palhaço Chupetinha e Piauilina. Um programa dinâmico e participativo, onde as vozes da comunidade são ouvidas e os temas mais importantes são discutidos de forma franca e direta. Então já sabe, fique ligado na programação da TV Meio, que foi feita pensando em você.
Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Para você que nos acompanha nos estados do Tocantins, do Maranhão, do Pará, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nosso convidado de hoje é com o Dr. Marcos Alexandre, ele que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e nos proporciona momentos importantes sobre este tema que é imposto de renda à pessoa física, né? O papel desse tributo na sociedade, a destinação desse imposto. Nós sabemos, reclamamos, porém, muitas vezes desconhecemos o destino desse tributo e o porquê nós estamos pagando e, de fato, qual a razão do destino, do papel dele na sociedade. É o que nós estamos aprendendo aqui com o nosso convidado, o auditor fiscal, Dr. Marcos Alexandre. Doutor, no tocante, no quesito educação fiscal, é um quesito que eu acho extremamente importante. Falávamos no bloco anterior, essa questão do conhecer o tributo, de o porquê estou pagando muito. Eu sempre digo assim, tudo que a gente paga é muito. R$10 é muito, R$1.000 é muito, 10 mil, tudo é muito, está saindo, né? E tudo que se recebe é pouco. A questão da educação, no quesito de orientação, eu acho até que, no meu ponto de vista, a educação fiscal ela deveria estar inserida até mesmo nas escolas, para as crianças. Eu acho que se as crianças do ano 2000, por exemplo, tivessem conhecimento dessa matéria, digamos assim, hoje eles estariam recolhendo mais consciente, né? O senhor acha que isso é um quesito importante, ele deve ser disseminado com mais ênfase para que as pessoas se conscientizem a cada dia? Sem dúvida nenhuma. A questão da educação fiscal, hoje tratada com o nome de cidadania fiscal, um nome com mais propriedade, ela realmente é algo que gerou ao longo do tempo uma carência, né? Nosso ensino regular, ele não trouxe esse conhecimento e realmente a sociedade precisa conhecer por que paga imposto, como é que funciona a máquina estatal. A Receita Federal firmou há 3 semanas atrás um acordo de cooperação com o MEC, já um avanço grande, para a inserção da disciplina de educação fiscal, de assuntos da educação fiscal, na grade curricular das universidades. Isso já está bem avançado. E logo também estará na grade curricular das escolas. Então, é um tema realmente que precisa ser discutido, porque na medida que a gente vive nesse dia a dia que a gente tem, nessa correria que a gente tem, sem discutir esse tema, a gente avança para esse desconhecimento que gera isso que a gente vê, essa tentativa diária de se fugir do fisco, que é o padrão de comportamento de muita gente, né? A gente fica enxergando realmente as pessoas buscando formas de diminuir o imposto a pagar, recorre-se muitas vezes a fraudes, sim, correto? Mas a gente, como a gente já discutiu na questão da tributação, a gente deveria ficar feliz em contribuir para o Estado. Doutor, outro dia assistindo em um outro meio de comunicação, e um fiscal na ocasião, uma reportagem, um auditor na ocasião, ele disse assim: nós estamos cometendo este ato para tirar do meio daqueles que estão regular os irregulares, que causam danos. Não, mas eu não fiz nada. Você fez muito. Você fez muito. Então eu estou sustentando minha família de forma errada. Eu achei isso aí extremamente importante, porque é uma concorrência desleal, né? Ele não paga nada, vende bem mais barato, e eu tenho que vender mais caro porque eu tenho que pagar. Enfim, isso é um fato comum que, diante também da educação, isso aí era um fato, de certa forma, até consumado já, né? A Receita, ela trabalha incessantemente
para garantir um ambiente de negócios saudável. Saudável. O ambiente de negócios, né? ele é esse meio de funcionamento das diversas empresas, garantindo-se essa questão da igualdade de todos, né? A obrigação tributária, ela nasce a partir da consecução do fato gerador. E a partir daquele momento, você tem a obrigação de contribuir com aquele valor para o funcionamento do Estado. O problema que a gente tem é o quê? A gente tem essa ideia que pagar impostos é muito ruim. As pessoas muitas vezes não têm a percepção do retorno, muito embora o retorno esteja à vista de todos, né? Quando a gente pensa nas estradas que estão aí, ainda que precárias às vezes, mas existem. Sim. Hospitais públicos, escolas públicas, tudo isso demanda recursos. É precário? Sim, porém poderá mudar, melhorar. E olha que nós temos, por exemplo, falando da questão da saúde, o SUS é uma estrutura de suporte que não se vê em todos os países. Sim, né? Sim. Nós temos países desenvolvidos... Foi exemplo agora na pandemia. Foi exemplo na pandemia. Nós temos países desenvolvidos em que a saúde não custa barato. A saúde é cara e não tem suporte público. Então, quando a gente pensa nisso tudo, a gente tem que lembrar que o pagamento do tributo é uma questão de solidariedade. Se você tem capacidade contributiva, se você ofere uma renda bem superior aos demais, é justo que você contribua mais para que a sociedade tenha um equilíbrio. E quando a gente pensa nisso, a gente precisa ter o raciocínio baseado tanto nas necessidades pessoais como na necessidade do próximo. Sim. Mas até numa perspectiva egoísta, se você pensar egoisticamente, é bom que haja a distribuição de renda. Sim. Porque se eu estou pensando no meu patrimônio, a proteção dele também passa pelo outro ter o patrimônio dele. Sim. E não cobiçar o meu. Sim. Né? Então, se o meu vizinho do lado tem aquilo que precisa em termos de alimentação, em termos de saúde, ele não vai precisar recorrer ao crime, a ferramentas escusas para obter algum tipo de renda, para poder comer, para poder... Então, a igualdade... Não total, claro, isso aí é difícil de se atingir, né? Mas tem esse fim, o trabalho para minimizar as desigualdades sociais tem um desses objetivos também, sim, né? Tem a questão de garantir o mínimo, o básico a todos. E assim evitar que se recorra à criminalidade, sim, né? Sim, sim. Então, até numa perspectiva egoísta, pagar tributos e ter uma distribuição de renda mais eficaz é bom. É sempre bom. Doutor, me reportando ainda na questão da educação, quando eu falei na educação, que o senhor falou aí na questão do Ministério, introduzir esse tema, né, nas academias aí, nas escolas, enfim, super interessante. Porque uma das coisas que me chama a atenção eu para ser advogado preciso estudar 5 anos e o resto da vida. Para ser contador eu preciso estudar 4 anos e o resto da vida. Médico 10 anos aí, mais o resto da vida e assim sucessivamente, né? Para eu ser um empresário, para eu abrir um negócio, uma fábrica de confecções, eu preciso ter dinheiro e a ideia. Ou seja, não se exige, lógico, tecnicamente se exige, eu é que não cumpro. Eu quero abrir um negócio porque eu quero lucro no outro mês. Eu não vou jogar meu dinheiro aqui para eu não ter lucro, né? Então, assim, eu acho também que dentro desse contexto, apesar do nosso tema ser imposto de renda da pessoa física, que de qualquer forma vem de lá da jurídica, né? As minhas receitas, se houvesse uma exigência maior no quesito educação fiscal, conhecer tributos, conhecer custos, eu acho que isso mudaria muito na questão do quesito recolhimento. Claro, né? Claro. Então vem a educação também, mesmo
fora da escola, né? A questão é justamente essa. A questão é justamente levar para a população, desde os pequenininhos ali na educação fundamental, levar para todos esse conhecimento. Por que eu pago tributo? Se você olhar historicamente, o tributo ele nasce lá nos primórdios da sociedade, mas ele não nasce com essa cara que ele tem hoje. O tributo ele era o resultado de uma imposição, muitas vezes coercitiva, muitas vezes na violência realmente, por parte daqueles que detinham o poder, reis, senhores feudais, as várias, né, que se arrogavam certos poderes e permitiam que determinadas pessoas se aproximassem para ter o quê? Para ter a proteção contra outros grupos que queriam saquear, queriam roubar. Então, as primeiras sociedades se organizavam na busca de proteção. E aqueles que detinham o poder cobravam de quem estava ali nos seus arredores para que essa proteção existisse. Mas não havia direito à vida, não havia direito à saúde, não havia direito a nada. O direito era só de existir ali e pronto. Então, muitas vezes, esses contribuintes aí dos primórdios davam aí 5 meses, 6 meses de sua força de trabalho para plantar, para colher para aquela família real. Então, a gente evolui ao longo do tempo, depois da Revolução Industrial. Se analisarmos tudo isso, a tributação, né, na época era muito maior. Pois né? As revoluções, Revolução Francesa, então, foram momentos de transformação que levaram ao que a gente tem hoje, que é o Estado de Direito. Sim. E o Estado de Direito é um Estado que ele é voltado não para si mesmo, não é como um rei que antes cobrava para que sua riqueza continuasse crescendo, para que seu luxo continuasse se desenvolvendo. Então, a gente tem o Estado que cobra para devolver serviços. As políticas públicas, elas custam dinheiro. Sim. Então, quando eu pago o meu imposto, eu estou contribuindo para que haja escolas, para que haja estradas. Como o senhor disse, em detrimento da sociedade. Pois é. Então, assim, o que nós precisamos entender é que nós, como contribuintes, também temos um papel de fiscais. Porque eu entrego meu dinheiro para o Estado através dos tributos, mas eu também tenho condições de acompanhar a aplicação dos tributos. Os gastos públicos, hoje nós vivemos num período, graças a Deus, de transparência. Então, os gastos, eles estão aí nos vários portais de transparência. Mas não é costume nosso acompanhar. Sim. Então, devido a nossa... Mas é costume nosso reclamar. É costume nosso reclamar. Mas nós reclamamos, muitas vezes, da pessoa errada. Porque quando a gente pensa, por exemplo, a Receita Federal arrecada os impostos. Quem é que gosta da Receita Federal? Pouquíssimas pessoas gostam da Receita Federal. Isso é um fato. Né? Por quê? Porque ela é a responsável por, periodicamente, diminuir um pouquinho o seu poder de compra, na medida em que parte da sua renda, do seu patrimônio, quando você pensa no IPVA, a Cefaz vai lá e precisa recolher, receber de você o IPVA. Então, os fiscos, eles não são bem vistos, né? Por esse fato. Mas, na verdade, a gente precisava se preocupar com o gasto. A gente precisava era acompanhar como é que nossos representantes no Senado, na Câmara de Vereadores, nosso governador, nosso presidente da República, como é que eles executam os gastos deles, né? Eles estão cuidando do nosso dinheiro. Estão cuidando do nosso dinheiro. E a gente vê muitos desvios, a gente vê Infelizmente. Infelizmente. Mas isso realmente é um espaço que nós deixamos quando a gente deixa de fiscalizar. Tá certo. Então, a educação fiscal, ela tem esses dois lados. Ela mostra para a gente
que nós precisamos contribuir para que esse Estado funcione, mas que nós precisamos também fiscalizar esse Estado enquanto eu não posso enxergar apenas que ela me fiscalize, eu também posso fiscalizá-la, né? Você está com o meu dinheiro. Isso, justamente. Então existem várias ferramentas para participação, para o controle social. Uma ação social, né? Um controle social. O controle social. Existem ações, por exemplo, que a população ela pode participar na definição de políticas públicas, né? Aquela questão do orçamento participativo. Tem muitos fatores que a gente pode ter a participação da sociedade. Eu vou concluir esse bloco dizendo isso é tudo uma questão de educação. Com certeza. Nossa, né? Dr. Marcos Alexandre aqui no programa Café com Leite, TV Meio, para você, levando informações importantes. Alô, produção, mais um cafezinho para o meu convidado. Produção, obrigado mais uma vez. Olha, eu sou apaixonado por essa produção quando preparo esse café aqui, viu? Que maravilha. Tá vendo, doutor? Isso é bom, né? Doutor, vamos tomar mais um cafezinho aqui? Vamos lá. Maravilha. TV Meio e você, o programa Café com Leite, levando informações importantes. Hoje conversando com o auditor fiscal da Receita Federal, doutor Marcos Alexandre. O nosso tema é imposto de renda pessoa física. A destinação desse tributo e a sua função social. Quer saber mais? Fique ligado, nosso intervalo é rápido. Voltaremos já já. As suas tardes não serão as mesmas com nossa programação especial. Às 15h05, o programa da tarde é seu encontro marcado com entretenimento de qualidade, fofocas exclusivas e muita interatividade. E o Brasil 40 Graus chega com tudo, às 16h35, no comando de Dudu Camargo, apresentando os fatos policiais mais quentes, sempre em cima da notícia e ao vivo por todo o país com nossos repórteres e também com sua participação pelas redes sociais. Às 18h30, o Piauí 40 Graus traz Luiz Fortes com as notícias policiais regionais e muita descontração. Às 7h da noite, o Na Tela com Vicente da Atena traz as notícias urgentes e a sua opinião sobre os últimos acontecimentos. Então já sabe, fique ligado na programação da TV Meio, que foi feita pensando em você. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia e também da sua audiência em todo o Brasil através da TV Meio. O programa Café com Leite, mantendo-o sempre bem informado com os nossos convidados. E o meu convidado de hoje, Dr. Marcos Alexandre, ele que é auditor fiscal da Receita Federal e com muita maestria, com muita competência, fala sobre imposto de renda, a destinação desse tributo e os seus impactos na sociedade. Doutor Marcos, falávamos no bloco anterior nessa questão da educação fiscal, que para mim particularmente é um tema que merece aqui vários e vários programas, só esse tema, educação fiscal, que eu já tive a honra de chamar outros profissionais do serviço público para falar sobre esse assunto, mas eu sou apaixonado, porque eu acho que a educação transforma o mundo. No tributo não é diferente, né? Então, qual o exemplo que o senhor poderia me dar no quesito educação fiscal com impacto na sociedade? Como eu enxergaria isso de forma mais, digamos assim, mais clara? A educação fiscal realmente ela é algo que transforma e transforma assim na questão de um dos pilares da sociedade, que é a tributação. Nós temos
diversos exemplos. Nós temos municípios, no Brasil mesmo, nós temos municípios em que a população já tem uma consciência maior da importância social do tributo e já acompanha mais de perto o gasto público. Então, se acompanha mais de perto o gasto público, também tem mais consciência da importância de pagar. Então, nós temos municípios no país que têm um funcionamento muito melhor do que os demais, porque a população participa. Isso é a cidadania fiscal. E cidadania fiscal também leva a uma coisa que que é inclusive tema da nossa conversa aqui, que é a questão de como eu consigo escolher onde aplicar parte do meu tributo, né, do imposto de renda. Inclusive, isso é algo muito interessante, né, porque é uma opção minha, quando contribuinte, além de poder... Aí vamos aos quesitos, né? Eu posso fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, eu posso escolher aonde eu posso destinar um pouco do meu dinheiro, né? E como é que isso acontece, considerando que eu quero fazer uma doação, por exemplo, doutor? A lei permite que a gente, ao longo do ano, entregue para instituições que a gente conhece, né? Para que a gente confia, que a gente faça a destinação, que seria o termo mais apropriado e não doação, de até 6% do nosso imposto devido para instituições que fazem o atendimento a crianças e adolescentes. Também permite 6% para instituições que fazem o acompanhamento de pessoas idosas. Então, nós temos várias opções aí disponíveis, legalmente previstas, para que a gente faça a destinação do nosso imposto de renda ao longo do ano. Opções para incentivo ao esporte, desporto, à cultura. E não é uma doação, doutor? É uma destinação? É uma destinação. Por quê? Porque para que eu doe alguma coisa, eu estaria dispondo daquilo que é meu. Mas no momento em que eu aufiro renda e nasce o fato gerador do imposto de renda, aquela parcela ali do que eu oferi já não é mais minha. O imposto é uma obrigação tributária que, a partir do momento que ela nasce, o Estado é que tem o direito àquela parcela de recurso. Então, o imposto de renda que eu calculei, ele não me pertence, ele pertence à sociedade, pertence ao Estado. Então, no momento em que eu escolho que parte dele vá para uma instituição X ou Y, eu não estou doando, eu estou destinando, dando um destino para parte daquele imposto, né? Parte daquele imposto. Parte daquele imposto. E é uma parte até razoável, né? Quando a gente pensa 6% do imposto para a criança, 6% para o adolescente e outras opções. Seria também. 6 para 1. Eu não posso 6 para A, 6 para B e 6 para C. Não, são 6% do meu imposto devido que eu posso dispor para favorecer instituições que trabalham com criança e adolescente, 6% que eu posso destinar para instituições que acompanham o idoso, através dos conselhos municipais ou estaduais, ou Conselho Federal, tanto da criança e do adolescente como do idoso. Eu tenho as outras opções também, esporte, cultura. E na própria declaração do imposto de renda, nós temos, ou já tem alguns anos, né, nós temos a opção de fazer a destinação na declaração. Então, além dos 6% que eu tenho no ano seguinte, se eu calculo, eu não destinei nada no ano anterior, mas eu quero destinar agora, então eu pego o valor do imposto devido e eu tenho à minha disposição 3% para a criança e o adolescente e 3% para o idoso. Doutor, só para ficar claro aqui, porque eu sou apaixonado pelos nossos telespectadores, e eu quero a coisa bem detalhada, só para eu entender. Então, isso durante o ano em curso, por exemplo, o ano 2024, eu posso mensalmente tirar uma média do valor do imposto que eu vou pagar, 6%, e destinar para os conselhos
do idoso, da criança e do adolescente, etc., né? Isso independente. Isso aí eu estou fazendo uma doação, não, eu já estou tirando do meu imposto mensalmente, né? Isso. É uma destinação. É uma destinação. Boa palavra aí, né? Isso tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, né? À sua disposição essa opção. Né? Certo. Então, terminou 2024, 2025 iniciou-se, eu tenho que fazer minha declaração. Esse valor eu posso lançar lá e ele é aproveitado normalmente da forma que a legislação manda. E do restante que eu tenho, digamos assim, da diferença que eu ainda tenho a recolher, eu posso destinar 3 para o idoso e 3 para a infância e adolescência. Que legal, quer dizer, eu queria entender melhor, se eu pago o tributo e não faço essa destinação, esse valor ele vai direto para os cofres públicos e há alguma destinação para esses conselhos ou não? Quando eu não escolhi destinar o meu imposto de renda na declaração ou durante o ano, o valor vai ser recolhido para a União, vai para o Tesouro Nacional, né? E a partir daí ele vai seguir toda a distribuição que a Constituição prevê, né? Toda a distribuição de recursos que é previsto lá, seguindo para estados, municípios, né? Através de FPM, FPE. E ele pode chegar realmente no Conselho. É demorado, né? Políticas públicas são para isso, né? Sim. Mas a gente realmente não tem como acompanhar diretamente como é que esse dinheiro vai chegar. Sim. Mas no momento em que eu, por exemplo, vamos pegar um exemplo local, né? Nós temos aqui instituições como o Hospital São Vicente, Sim. de Barbalha, o Instituto de Apoio à Criança com Câncer, o IACC, são duas instituições que já fazem boa parte dos seus serviços tendo como recurso a destinação do imposto de renda. Que bom, então, né? É uma captação que é feita de forma mais facilitada, porque no momento em que rápida, né? É mais rápido. No momento em que eu destino o meu imposto de renda para o município de Juazeiro do Norte, para o município de Crato, para o município de Barbalha, através do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, ou o Conselho Municipal do Idoso, aquele valor ele vai ser depositado diretamente na conta do município. Deixa eu fazer uma observação. Nós estamos sendo assistidos nesse momento, doutor Marcos, em todo o Brasil. Eu sou hipoteticamente aqui do Macapá. E eu quero fazer uma doação para uma instituição lá. Eu não sou de lá, mas eu quero fazer uma destinação para o Pará, por exemplo. Eu posso fazer isso na minha declaração daqui? Com certeza. Legal, na né? declaração, você vai escolher que conselho municipal você deseja ajudar. Sim. E a declaração ela já traz lá um rol de municípios e estados que estão regulares, porque ainda tem isso, né? Sim. Se o conselho municipal não está devidamente constituído ou está irregular em alguma situação, ele não vai poder receber recursos no ano. Então, ele também não aparece lá no rol de municípios dentro da declaração do imposto de renda. Mas no momento em que ele está regular, eu posso escolher qualquer município que consta ali. Eu não sou obrigado a escolher o meu município. Mas eu faço a doação, como o senhor citou aí, um hospital e uma instituição de câncer. Se eu não indicar, eu preciso indicar que vai para aquele CNPJ ou é para o CNPJ do Conselho? Quando eu faço a destinação na declaração, eu escolho o conselho que vai receber. Sim, certo. Vai para o conselho do município tal. Mas aí vai da organização do conselho como é que é feita, porque existem conselhos que aceitam realmente o que tem se convencionado chamado de carta de intenção. Então, eu destinei R$500 para o município de Crato, por exemplo, e eu entrego aquilo ali para a instituição que eu quero ajudar. Olha, está aqui uma carta de intenção de que o meu recurso seja destinado para você. E às vezes o conselho leva isso em consideração. Sim, aí destina de fato para aquele CNPJ. Destina de fato para aquele CNPJ. Mas no geral, assim, quando eu ajudo um município X, através do conselho, o conselho vai lançar editais, vai fazer os programas dele. O importante é que o dinheiro fica no município. Seja para aquela ou para essa. E você tem uma facilidade muito grande de acompanhar.
Porque se você entra na Casa Civil, no site da Casa Civil, você consegue, também no site da Receita Federal tem essa informação. Você consegue acompanhar cada município, quanto recebeu. Então você pode ir nas reuniões do conselho, isso é aconselhável, né? Sim. Se as pessoas acompanhem o funcionamento dos seus conselhos municipais, isso é uma questão de cidadania fiscal também. Perfeito. Então eu vou lá, eu posso ver como é que o recurso está sendo aplicado, quais as instituições que estão recebendo, se as instituições que estão recebendo são instituições sérias ou não. Então tudo isso é uma coisa que está muito à mão da gente. Eu poderia dizer que eu estou encurtando o caminho, por exemplo, se eu pago o tributo e o tributo vai para os cofres públicos e depois, nas devidas proporções às suas destinações, em obediência às regras da Constituição, eu diria que ele vai demorar a chegar aqui, né? E fazendo essa destinação, eu faço chegar mais rápido no meu município. Eu não vou nem especificar exatamente naquela instituição, mas no meu município, né? Isso. Realmente é um encurtamento muito grande e uma facilitação da fiscalização, que eu reforço. É importante que façamos, né? As pessoas não têm ainda esse costume de fazer essa destinação, porque muitas vezes desconfiam, porque é uma estrutura dentro do município, pode haver desvios, seguro, né? Pode haver. Mas eu posso acompanhar. E eu sei as instituições do meu município que são sérias. Certo? Um dado interessante, por exemplo, em relação à nossa região, se nós pegarmos Crato, Juazeiro e Barbalha juntos, o potencial para destinação de imposto de renda é de 13 milhões. 13 milhões. Certo? Só de destinação. Só de destinação. A população desses 3 municípios, a população declarante, poderia ter destinado no ano passado 13 milhões de reais. Mas quanto foi destinado? 350 mil reais. É muito pouco. Muito pouco. Quantas instituições nem 10%. Nós poderíamos ter ajudado dentro dos nossos municípios fazendo o uso desse recurso? Isso é cidadania. Isso é cidadania, exercício de cidadania. Eu escolho onde é que vai ser aplicado o meu recurso e eu posso fiscalizar. Que bom, que bom. Doutor, esse tema é um tema muito instigante para a gente se estender um pouco mais, né? Mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho aqui. Vamos tomar um cafezinho no nosso intervalo. A produção já está preparando ali, tá certo? Fique ligado, nosso intervalo é rápido. Daqui a pouquinho a gente está de volta. A programação noturna da TV Meio começa às 20h30, com o programa Ciência Política, uma análise profunda dos acontecimentos políticos que movem nosso país e o mundo. Às 21h45, o Espaço Gourmet te convida a explorar sabores e receitas numa viagem gastronômica inesquecível. E para finalizar, às 22h45, Maia Veloso comanda o Falando Nisso, que abre espaço para debates, entrevistas e muito diálogo sobre os mais variados temas da atualidade. Então já sabe, fique ligado na programação da TV Meio, que foi feita pensando em você. Falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho maravilhoso aqui, preparado pela nossa produção. Aqui eu quero mandar aqui um abraço, né? Para toda a equipe de profissionais que por trás das câmeras faz com que nós possamos chegar até a sua residência, levando informações importantes aqui com o nosso convidado. E hoje, em especial, o Dr. Marcos Alexandre, ele que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, que abrilhantou com muita maestria sobre este tema. E acho que, diga-se de passagem, um tema... quando trata-se de cidadania, de educação, eu acho que ele atende a todos os quesitos de toda a sociedade, de todas as pessoas de um modo geral. E eu aprendi muito, eu tenho certeza que você também. Portanto, continue sempre ligado no programa Café com Leite aqui na TV Meio. Doutor Marcos, chegamos ao final. Quero lhe agradecer aí por essa oportunidade, por essa aula, né?
E eu tenho certeza não, já fica aqui o convite para em breve o senhor vir aqui para a gente continuar esse assunto ou trazer aqui um novo assunto para a gente levar informações. Eu acho tão legal, eu acho que não tem coisa melhor, né? Será um prazer. Tá bom? A Receita Federal está sempre à disposição para que esse diálogo seja feito. A gente realmente tenta conversar sempre com a sociedade e incentivar essas ações que realmente são exercício da cidadania, né? Perfeito. Isso também é cidadania, né? Também é cidadania. Esse processo de disseminação de informação, né? Claro. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até agora, siga-nos no Instagram, TV Café com Leite. Você saberá tudo sobre o programa Café com Leite. TV Meio aqui levando o que há de melhor para você, para todo o Brasil. Programa Café com Leite. Beijo a todos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Olá.